de saudade desfalece o meu coração. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra. E revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus, não outros olhos, mas os meus. Eu nem preciso ter em dobro o que perdi, só quero ver teu rosto. Mesmo que eu jamais entenda todos os motivos, todos os porquês, pela fé eu me agarro à certeza de que vou te ver. Um dia vou te ver e tudo entender. Tudo entender. Sigo pela fé, sem ver. Sigo pela fé, sem ver. Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, mudando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. As lágrimas que deixei pelo chão que tropecei
pastos de sua glória, nas fontes transbordantes de sua graça. E esse bom pastor quer comigo falar, então me leva além, para um lugar de silêncio, para escutar sua voz. Aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala, eu posso ouvir com nitidez, sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala, eu posso ouvir com nitidez. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para nós começarmos nosso culto, para adorar o nosso Deus, vamos estar fazendo uma oração para que o Santo Espírito possa agir em nosso meio. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por mais uma vez estar na tua casa, na tua presença. Pai querido, obrigado por estar falando contigo nesse momento. Esteja com cada um dos irmãos, cada familiar, Pai querido. Que tu possa, Senhor, trazer os irmãos com segurança até a tua casa para ouvir a tua palavra. Que a palavra que for dada aqui, Senhor, seja diretamente do céu, para que nós possamos aprender cada dia mais o que tens para falar conosco. Pai querido, dirige o nosso culto, dirige a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Para nós começar o nosso louvor, vamos cantar o hino Tua Palavra. Oh
continuar o nosso louvor, vamos ficar de pé nesse momento e cantar o hino do nosso hinário 93. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração, espera paciente, quer dar-me o perdão, que seu sacrifício não seja em vão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar perenal morarei, no reino de luz sua face verei, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, é meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Todos, boa noite. Ficar de joelho para a palavra de oração. Bom Pai, está nos céus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua companhia, na Tua presença de nós. Pedimos, Senhor, que a Tua presença aqui nesse culto se faça presente. Guia, Pai, e conduza o pregador, que ele venha falar, Pai, inspirado por Ti. É o que pedimos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, os diáconos vão recolher as ofertas e seu pedido de oração. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo o que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso
Boa noite. Espero que todos estejam em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar nos seus corações. É um prazer poder estar aqui novamente falando da palavra de Deus. Eu espero que, em nome de Jesus, o que você veio, o que você estava questionando, o que sua mente precisava ouvir, em nome de Jesus possa ser respondido pela graça de Deus. Amigos, eu trouxe esse tema aqui, e é muito oportuno porque ontem, ouvindo o pastor pregar, ele veio, pela graça do nosso Senhor Jesus, abrir um pouco de espaço para o que eu ia trazer hoje. A obra de Deus, realmente. O pastor falou ontem sobre algumas coisas que estavam acontecendo pelo século XIX e que, com olhares um pouco mais atentos, nós conseguiríamos interpretar que não seria mera coincidência ou obra do acaso. Hoje, nós estamos vendo no nosso período que vivemos, que possivelmente estamos vivendo olhando para o período profético, para a estátua ali de Daniel. Tem muitos teólogos que falam que a gente está vivendo nas unhas ali de Daniel, capítulo 2. E eu acho que não é tão fora disso que a gente realmente esteja vendo e vivendo hoje. Eu trouxe esse tema exatamente porque, dando uma lida e entendendo algumas coisas sobre tempo do fim, sobre escatologia, né? Eu sou somente um curioso. Eu lendo um pouco foi o quarto ali, eu acabei esquecendo de colocar, pelo sangue do Cordeiro, do pastor Dornelles. Eu não coloquei ele ali, mas em síntese esses dois livros, né? O Grande Conflito e Eventos Finais, que a gente bem conhece, e o Apocalipse capítulo 13, ali, Apocalipse 13 do pastor Marvin Moore. Também são ótimos livros, inclusive está aí minha recomendação de leitura, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o tempo do fim, sobre os acontecimentos que virão. Ótimo material para a gente poder investigar. Amigos, eu quero colocar um ponto aqui bem claro sobre as coisas que nós vamos ver aqui. O importante é nós entendermos que nós não vamos ver a agenda de Satanás. Nós não vamos ver a agenda de Satanás. Obrigado, irmão. Nós vamos ver o que tem acontecido e, como o pastor bem disse ontem, será que nós conseguimos fazer algum tipo de aplicação ou conseguimos ter, de uma maneira geral, um panorama sobre o que nós, como remanescentes, que tem que ver com o nosso tema, o que nós, como remanescentes, podemos olhar para isso que está acontecendo hoje na sociedade e de que forma nós podemos nos posicionar. Eu digo isso porque realmente o nosso posicionamento ele tem que ser diferente em relação a algum tipo de cenário que nós vamos viver. Digamos, eu vou colocar algo bem superficial aqui para a gente entender. A roupa que você vai para um casamento é a mesma que você vai trabalhar? São cenários diferentes, correto? Até os seus modos, a sua forma de falar com as pessoas são diferentes. Assim também é com a gente. Então, entendendo um pouco mais o panorama profético, entendendo o que está acontecendo no mundo, a gente vai analisar um pouco à luz desses livros aqui e um pouco do que está acontecendo nos dias de hoje. Reforço aqui a minha fala, nós não vamos ver a agenda do inimigo, tá? Nós vamos realmente dar um overview aqui, vamos fazer um apanhado geral sobre o que está acontecendo e sobre como deve ser a nossa postura como cristãos, ok? Lucas 21:20 está aqui o norte do nosso sermão. Nós vamos ganhar um pouco de tempo em alguns textos e no final ali, o finalzinho a gente quer comentar junto contigo. Em Lucas 21:20, ora, quando essas coisas, e nós vamos entender que coisas que são, que tipo de coisas são essas, começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Dando uma olhada aqui no que Cristo disse, esse era o último sermão de Cristo, em que nos evangelhos a gente entende que era o último sermão profético de Jesus. Ele faz um apanhado geral sobre tudo o que iria acontecer, fazendo uma aplicação direta sobre a destruição de Jerusalém e olhando lá para a volta dele. Então ele fala algumas coisas sobre como estariam os homens, de que maneira os movimentos políticos também poderiam acontecer, de que maneira o mundo, fauna, flora, as coisas, né, estariam acontecendo mediante um pouquinho antes da vinda dele. E nós vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo também hoje.
Eu quero trazer para vocês essa informação aqui, tá? Essa daqui, não sei quantos conhecem, é a encíclica papal Laudato Si, que o padre, né, o Santo Padre Francisco, né, ou o Papa Francisco, ele no ano de 2019, se eu não me engano, ou 2020, ele escreveu essa encíclica e, em síntese, ele vem falando sobre o dia de descanso da terra ou o dia comum de descanso. Na Eucaristia da Igreja Católica, na ritualística deles, a gente bem sabe lá que pelo IV século foi mudado o dia de guarda pela própria Igreja por parte de Constantino. E aqui ele vem reforçando isso. Ele vai dizer ali no que está grifado, que esse dia, como o sábado cristão, o hebraico, oferece-se como dia de restauração das relações do ser humano com Deus e consigo mesmo e com os outros e com o mundo. É interessante dizer ali embaixo que nós vamos ler, onde está grifado, que vai dizer o seguinte: a lei do descanso semanal, olhando para o domingo, que é o ponto que ele está colocando mais alto aqui, requer abster-se de seu trabalho no 7º dia, para que descansem o seu boi, o seu jumento, e respire o seu filho, tua filha, escravo, o seu escravo. Ele vai parafrasear aqui também Êxodo 20, né? Olhando aqui para os 10 mandamentos. Mas ele continua dizendo: o repouso é um vislumbre alargado que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, espalha sua luz por toda a semana e nos encoraja a cuidar da nossa natureza e dos pobres. Então, ele entendendo, né, ele fez essa encíclica aqui e fez uma outra, né, mais recente, chamada Fratelli Tutti, onde ele vai tratar muito fortemente sobre esse ponto ali que está falando sobre a ecologia. A gente vai ver ele discorrendo muitas vezes, assim, paulatinamente, falando sobre esse tema aí, ó. A nossa casa comum, a nossa mãe terra. Ele vai colocar muito esses pontos de uma maneira muito enfática. Ali dentro do Vatican News, né, que é o site oficial do Vaticano, eu tirei essa reportagem, tem, irmãos, centenas de muitas outras que vêm falando sobre isso. Eu não vou ler, tá, porque é grande, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção. Então, ele vai falar da casa comum, da terra, mãe terra, sendo a mãe, a filha e a irmã, como se ela passasse por um ciclo de renovação, que ela deveria se renovar, e os atores ou os autores dessa renovação seríamos nós, que vivemos nessa casa comum. Olhando para isso também, para essa encíclica que Francisco escreveu alguns anos atrás, ele também fez um sínodo da Amazônia, que, na verdade, foi um discurso falando sobre a Amazônia, falando também sobre os indígenas, sobre as pessoas que estavam vivendo na terra e sobre como nós deveríamos cuidar da terra. O que isso tem a ver? Vamos ver aqui, um pouquinho mais para frente. Olhando para esse nome propriamente dito que ele colocou, Mãe Terra, eu acho que alguns de vocês sabem que eu passei quase 6 anos dentro do ocultismo, pratiquei bruxaria moderna. Então, ele falando isso claramente me lembrou de Gaia, Mãe Terra, que está dentro do xamanismo, do esoteísmo, da bruxaria, de muitos outros princípios espíritas. Olhando ali, é o site oficial do xamanismo, tá à sua direita, está falando basicamente sobre quem é a Mãe Terra. Eu tirei lá do site oficial do xamanismo, só para vocês terem uma noção, que é bem xamã mesmo os negócios. E aqui à sua esquerda, a encíclica papal Laudato Si, onde está bem grifado ali, está falando, ó, ora uma boa mãe, e Gaia tem exatamente essa prerrogativa de ser a mãe de toda a terra, de toda a fauna e flora, de tudo que existe. Vamos avançar aqui. Queridos, então,
por que ele tem feito, por que o pontífice romano tem feito isso? Para que ele está avançando com essa frente de trazer esse pensamento, encíclica Papal Laudato Si, o que está acontecendo? Vamos unir as nossas mãos com o propósito de fazer com que a terra seja restaurada, a nossa casa comum. E exatamente nesse propósito aqui, que ele está falando que a nossa casa comum, ele vem dizer também, como a gente viu aqui, que o dia para nós cuidarmos dessa casa comum, para nós livrarmos ela dos tantos impactos que têm acontecido, qual é? O domingo. O descanso dominical semanal é o dia para nós reavermos tudo o que foi feito para destruir a Terra e toda a movimentação climática que está havendo. Ele vem corroborando com essa encíclica papal dele que ele está falando na Laudato Si. Como eu estava falando para vocês no início aqui do sermão, Apocalipse 13, esse livro, e alguns outros, eles montam panoramas, possibilidades, algumas probabilidades diante do cenário que a gente vive para dizer, olha, é uma possibilidade, pode acontecer por esse lado, é uma outra possibilidade, também acontecer por esse lado. O que nos cabe entender é que, como diz o pastor Rodrigo Silva, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que quando uma mulher está grávida de 9 meses, de repente ela começa a ter muitas contrações. Só que você não sabe se é só mais uma preparação, se é só mais uma contração, ou se é a criança querendo nascer. O que você vai? Você vai ficar esperando realmente as coisas acontecerem para você ir para o médico, ou você realmente vai se anteceder, vai se precaver e vai ir ao médico? E é esse é o pensamento que eu gostaria que tivéssemos. Parece que o cenário está sendo formado para algum propósito. E então, entendendo os últimos passos, agora estamos tendo a COP26, né? Ele vem trazendo um discurso muito humanitário, muito igualitário, falando sobre exatamente isso, sobre essa proposta e resposta de uma maneira eficaz para que a Terra pudesse ser restituída de todos os problemas climáticos que nós estamos tendo. E uma contrarresposta do nosso governo é aceitar isso ou não. Mas será? Uma pergunta para a gente refletir. Mas será que realmente esse assunto de mudança climática, esse assunto de ecologia, está tendo muito barulho aí pelo mundo? Será que isso está realmente tomando as frentes da nossa política, dos nossos jornais, dos nossos pensadores? Vamos ver? Esse aqui é um site que já foi lançado um pouco mais de 2 anos, Climate Sunday, Domingo do Clima. E ali, no Speak Up, está falando sobre como nós poderíamos usar a nossa voz para nos posicionar dentro da política e como nós devemos usar o nosso direito de fala para dizer como que a terra deveria ser mudada, como que nós deveríamos plantar mais ou reconstruir uma melhor economia e mais forte, para poder trazer uma melhor credibilidade para a terra que está sofrendo com esses problemas. Já temos realmente um site, um movimento mundial falando sobre um domingo do clima, sobre uma possibilidade de um domingo do clima. Mas vamos continuar aqui. Olhando um pouquinho mais para frente, o Joe Biden, que a gente entende aqui que é o último presidente e o mais próximo do cardeal romano, né, do Papa Francisco, eles estão tendo agendas muito próximas constantemente, falando sobre a promoção da paz, reconciliação de laços, comum da humanidade. Eu vou passar aqui de uma maneira bem rápida. A gente tem visto ali que os Estados Unidos da América do Norte, ele também se coloca numa posição muito singular na profecia, porque ele tem feito laços muito próximos com Roma, e nós vamos perceber isso aqui. Em eventos finais, e está aqui algo para a gente poder ler e pensar, os Estados Unidos, com um poder civil representado pela imagem da besta, que a gente sabe que é a besta que emerge do mar, ou melhor, da terra, serão o primeiro país a aprovar essa lei, o decreto dominical. Mas, em decorrência de sua influência e poder sobre as demais nações, essa mesma lei será reproduzida pelo mundo inteiro. Regis, olha, você está falando que vai sair do decreto dominical só por conta dessa Laudato Si aí? Não, estou falando para vocês que é um panorama.
Pensa, ele está fazendo uma encíclica dizendo que a resposta para a mudança climática, os problemas que têm acontecido no mundo ecológico, é o Domingo do Clima. É um dia especial que nós devemos guardar para que, então, o mundo e a economia mude. E agora ele está indo para a COP26, que é o evento agora que está acontecendo lá em Glasgow, para poder levar isso como proposta, como uma proposta. Vamos avançar aqui. Então, o microscópio de Deus disse que os Estados Unidos vai ser o primeiro, e, por conseguinte a isso, as outras nações possivelmente imitariam esse movimento. Agora vamos entender, será que os outros movimentos mundiais, será que os poderes, os políticos estão entendendo da mesma forma? Olha aqui, lá no Vatican News, está lá essa reportagem, lá na própria... eu fiz a questão de entrar lá no site da ONU, da Organização das Nações Unidas, para vocês entenderem que realmente está havendo um movimento mundial. A própria ONU está entendendo que eles devem se colocar à disposição desse pensamento porque está acontecendo alguma coisa aí. E eles têm que, de alguma maneira, colocar medidas mais drásticas, fazer investimentos comprometidos para mudar todo esse problema sobre o clima que tem acontecido no mundo inteiro. Um pouquinho mais sobre isso aqui na BBC News, falando sobre a COP26. Eles também vêm trazendo de uma maneira muito forte, né, esse pensamento que Glasgow tem proposta para trazer mudanças para o clima. Ali na CNN também, eles trazem, né, o redator ali, o colunista dessa entrevista, coloca aqui para a gente que a COP26 ela tem como premissa básica evitar uma possível o quê? Catástrofe climática. Então, ali é uma reunião deles, ali na revista Exame. O G7 está se reunindo ali para poder discutir sobre isso, quais ações que deverão ser tomadas. E aqui o El País também vem falando sobre o que tem acontecido, e realmente são fatos reais. Tem acontecido uma seca, o mundo está sofrendo com isso, e a gente sabe que isso é profético. O apóstolo Paulo vai falar que a terra ela geme com dores de parto por conta de todo o pecado, toda a degeneração que o homem tem trazido por conta disso. Finalizando esse pensamento aqui, ali em Nova York, eles fizeram o relógio do clima. Não sei quantos viram isso, ali em 2020, já tem mais de um ano que eles fizeram isso. E eles colocaram um LED como contagem regressiva. 7 anos, 100 dias, 14 meses, 14 semanas, 6 dias e 56, ali no final, ali na verdade são horas. 14 horas, 6 minutos e 53 segundos. 7 anos, aí vai a contagem dos anos, meses, semanas e dias. Mas, em síntese, eles colocaram que eles têm 7 anos, colocaram uma coisa bem assim, drástica, que nós temos 7 anos para poder correr atrás, fazer tudo isso, tal, para poder mudar todos esses fatores climáticos que têm acontecido, porque nós estamos à beira ali de uma catástrofe climática. Então, a gente tem visto que os políticos, as